Capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, aqui quando Jesus está dizendo o termo mulher, não era algo desrespeitoso. Era o mesmo que para nós chamar de senhora. Então tem muitas vezes que a gente lê, né, a Bíblia Sagrada e a gente olha a princípio assim, meu Deus, ele chamou a própria mãe de mulher, que tenho eu contigo. Na verdade, ele estava chamando de senhora, porque naquela época, né, naqueles tempos, quando alguém chegava e chamava uma pessoa de mulher, era o mesmo que nós chamarmos alguém de senhora, então não estava errado. E a frase que tenho eu contigo, ou seja, era o mesmo que dizer o que você está fazendo. Essa não é a sua função, mulher. Né? O tempo de dizer, quando chegou o tempo, a hora de dizer isso é algo meu, não é algo seu. Jesus de maneira nenhuma estava sendo desrespeitoso, ele estava apenas fazendo essa pergunta para ela: ei, o que você tá dizendo? O tempo quem sabe é o Pai, ele que sabe a hora de manifestar o seu poder. Mas para justamente não mostrar desrespeito, ele faz o que ela pediu, né? Porque na verdade, se você olhar, parece que ele está realmente sendo desrespeitoso, mas para provar que ele não estava, ele mesmo não sendo a hora determinada pelo Pai, ele ainda assim, para dar um bom exemplo de bom filho, ele faz o que ela pede, né? Mesmo sem entender a necessidade de o fazê-lo. Então, aqui Jesus deixa um exemplo muito lindo para os filhos, né? Um exemplo de obediência. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui também há algo muito interessante, né? Que muitos, às vezes eu acho que eu já comentei aqui, mas vale ressaltar novamente, que às vezes muitas pessoas falam mal de Maria, e na verdade, eu sempre digo para as pessoas que seguem Maria, eu digo, olha, eu sou mais devota do que você. Aí as pessoas às vezes se assustam, como assim? Você é evangélica, você não gosta de Maria. E é totalmente errado esta fala, né? Porque na verdade eu admiro Maria, ela foi a mulher escolhida por Deus para ser mãe, né? Para trazer no seu ventre o Salvador. Então ela é uma mulher com exemplo indiscutível, uma mulher maravilhosa, cheia de graça, onde Deus, né, onde ela achou graça diante dos olhos de Deus. Ela foi escolhida, né, no meio de tantas outras jovens, no meio de tantas mulheres. Ela foi a escolhida. E eu penso sim que é errado falar mal dela, porque ela não fez nada de errado. Ela é uma pessoa a ser seguida no sentido de ver a obediência dela. Ela deixou um exemplo de obediência, um exemplo de submissão. Só o que eu discordo é venerá-la, ou seja, adorá-la. Mas sim, para você que talvez está me ouvindo e que está vendo eu falar sobre Maria, você que se diz, né? Tem pessoas que dizem, eu sou seguidor de Maria, eu não abandono Maria de jeito nenhum. Então, meu conselho para você é: faça o que ela disse. É simples assim. Quando eu digo que sou mais devota, é porque eu faço o que ela disse. E o que ela disse? Ela, quando estava nessa passagem, ela disse para todos os que estavam ali: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela deixou um único mandamento, um único conselho, vamos assim dizer. Não era um mandamento, mas podemos até parafrasear aqui. Vamos dizer assim, ela colocou uma única condição, um único pedido, um único mandamento. A única coisa que Maria fala para nós é: fazei tudo o que ele, ou seja, o que Jesus disser. Se você fazer tudo o que Jesus disser para você fazer, com certeza você vai alegrar o coração de Maria. Você vai chegar lá no céu um dia e vai poder abraçá-lo e dizer: olha, Maria, o seu conselho eu segui e eu fiz tudo o que Jesus me disse para fazer.
ok? Esse é só um detalhe que eu queria aqui deixar bem claro. Talvez você que é radical, você que fica às vezes falando mal de Maria, tenha ela como um exemplo de obediência. Como falei, não de adoração, porque ela mesma deixou bem claro, fazer tudo o que Jesus disser. E Jesus, o Pai, eles dizem para nós não adorarmos, né, a outro a não ser a Deus. Mas que fique aqui claro, ela realmente era uma mulher admirável, mas, como ela mesma disse, segui as palavras de Jesus. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E, tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Bom, encerramos mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.